Olá, pessoas queridas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que abençoe a vida da família de vocês. É o desejo do meu coração nessa manhã. Uma manhã ensolarada, onde Deus nos dá a oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo. Hoje quero falar para a igreja do Senhor Deus. Para a igreja, pessoas, individualmente falando. O que tem acontecido no mundo não é fácil. Sempre houve guerras, traições, invejas, porque o pecado entrou no mundo, mas hoje em dia está escancarado. Hoje em dia as pessoas perderam o temor e o tremor diante de Deus. Adriana, você quer falar para mim que eu tenho que ter medo de Deus? Não. Quando falo isso, falo de que precisamos entender quem Ele é e quem nós somos. Ele é o Criador, o Pai, aquele que quer nos socorrer de nós mesmos, do pecado. Mas hoje quero falar de uma coisa terrível, que é pior do que pecado. Porque é um esfriamento da alma. Quando a igreja do Senhor não se incomoda mais com coisas, injustiças que está ao seu redor, a igreja do Senhor está correndo risco. Quando falo igreja, falo pessoas. Porque a eclésia de Deus, que é a igreja, essa marcha, essa é incorruptível. Mas a palavra de Deus diz que, se possível, enganarão até os escolhidos. Por isso que hoje nós vamos falar da apostasia. O que é isso, Adriana? É um esfriamento consciente. Consciente, você experimentou a graça de Deus, você experimentou o poder de Deus, você experimentou milagres, mas você se deixou enganar de uma maneira até consciente, pois você experimentou a graça. E mesmo assim, você se deixou levar por doutrinas de homens, por espíritos enganadores. E esse é o objetivo do diabo. O diabo, ele vem de uma maneira sutil. Ele vem falando para você, hoje não precisa ir para a igreja não. Você pode ler em casa. Hoje não precisa você ler a Bíblia não. É uma coisa atrás da outra. Porque você já tem a palavra de Deus dentro do seu coração. Mas eu vou te dizer algo, meu amigo. O diabo tem te enganado. Porque isso é uma maneira sutil que ele sopra no teu ouvido. Ontem aconteceu algo comigo que eu fiz toda a programação para ir para a casa de oração à noite, mas no meio do caminho veio aquilo na minha mente, não vai não, tu estás cansada, tu vieste do trabalho agora, mas de repente eu já me renovei, declarei em voz baixa, eu vou para a casa de oração. Eu preciso ser alimentada pela palavra de Deus. E aquela voz foi embora. O ataque que o diabo faz à nossa mente, ao nosso ouvido, é constante. E quando você alimenta isso, você cai. Por isso que eu quero ler hoje, lá em Lucas capítulo 13, é o nosso texto áureo.
e versículo 3, que diz o seguinte: se não vos arrependerdes, igualmente perecerás. O que é perecer, Adriana? Perecer é o afastamento total de Deus. Aquelas ilustrações que vemos do inferno, fogo, a cabeça de animais misturado com o corpo de homens, toda essa simbologia, meu amigo, minha amiga, inferno significa inframundo. É o afastamento total do Criador. O inferno foi feito para o diabo e seus seguidores, não foi para o homem. Mas o homem caminha para o inferno com suas próprias pernas. É terrível isso que eu estou dizendo para a igreja, mas, igreja do Senhor, você tem que aprender a declarar sobre sua vida, informar para o seu subconsciente a sua fé, a sua decisão. Porque a partir do momento que você cede à carne, cede à sua vontade, que é ficar em casa, que é não ir para a casa de oração, precisamos, vou ler aqui textos bíblicos que falam que a gente precisa da casa de oração. Por isso, quero que você já abra também a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É na casa de oração que você, jovem, adulto, é fortalecido. A sutileza do inimigo das nossas almas, porque Deus não tem inimigo, ele faz assim, o diabo perece. O diabo não é páreo para Deus. Ele é inimigo nosso e trabalha dia e noite para tapar a nossa visão espiritual. Aqui a palavra está dizendo que nós devemos nos estimular congregando na casa do Senhor, na casa de oração. É fundamental congregar. É fundamental estarmos no braseiro. Como brasa, se somos separados do braseiro, vamos esfriando, esfriando, esfriando. E o que é que acontece? Daqui a pouco você está dando ouvido a espíritos enganadores, a amigos que, infelizmente, não tem, entre aspas, não tem nem para ele, quanto mais para oferecer a você boas obras. Pessoas que acrescentam a tua fé, verdadeiramente vale a pena ter suas companhias. Mas pessoas que não acrescentam a tua fé, tu, como luz e sal da terra, é que tem que influenciar, não ser influenciado. E para isso precisamos da eclésia, da igreja, que foi autoridade constituída por Deus para marchar, para pregar, para dizer ao mundo que há solução para o seu problema. Então, relativar o pecado é uma maneira que o diabo escolheu para enganar
as pessoas. Rapaz, não tem nada não, é só essa vez. Fica assistindo esse filme é tão bom. Pra que tu ir pra igreja hoje? Não evangeliza não. Tu tá cansado, amanhã tu faz. Então, nós somos bombardeados. Os jovens hoje em dia, por não ter um alicerce cristã nos seus lares, ou muitas vezes tem, mas preferem dar ouvidos a espíritos enganadores. Jovem, adulto, mulher, homem, se você continuar nesse caminho, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai perecer. Perecer longe do teu Salvador. A sua fé vai ser abalada a tal ponto de você não ter força mais para ir para a casa de oração, para orar, para buscar, para jejuar. Então, você tem que entender que quando você é alistado no exército do Deus Altíssimo, você tem que vigiar dia e noite e cuidar em primeiro lugar da tua alma. Porque se você não está bem, você não pode fazer o bem. Se você não acata a palavra de Deus para você, você não pode compartilhar com os outros. Então, lá em 1 Timóteo 4:1, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que a gente tem visto é que, por causa do relativismo, da banalização do que é sagrado, do que é santo, do que é obedecer, do que é você se sentir pleno, porque você faz parte de algo que é maior do que você. Você faz parte do reino de Deus. Quando há um relativismo acerca disso, a pessoa apostata da fé. E apostatar é terrível. É mais terrível do que o pecado. Porque é de uma maneira consciente. Porque você experimentou o milagre, a graça, o poder de Deus. Então, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo, que está sendo preparado pelo inferno para vir ao mundo e inserir a sua marca naqueles que não vigiaram, não oraram, não foram para a igreja. Você não, só em casos extremos você não vai para a igreja quando você está doente, quando você está trabalhando. Mas se você puder ir, vá, meu irmão, para a casa de oração. Você precisa estar junto ali, congregando, junto com os irmãos, sendo um exército
e muitas vezes até está no hospital de campanha, que tem esse exército para ser curado. Você é curado quando você está junto com os seus irmãos. Os irmãos, todos juntos, constituem a igreja do Senhor. Se você é um membro, você é um membro. Você só se torna corpo quando você está junto com os outros membros. A igreja do Senhor, ela é fundamental para que não aconteça a apostasia, que é o esfriamento da fé. Os sinais estão aí, por toda parte, falando para a igreja que ela tem que estar em alerta. E das duas acontecerá: ou você dorme no Senhor e vai para Deus, ou o arrebatamento acontecerá. E você, irmão, irmã, igreja de Cristo, você tem vigiado, você tem buscado estar com Deus em todas as circunstâncias e nos momentos mais difíceis ou até nos momentos mais alegres. Estar em Deus e Deus está em você. Essa reflexão é para você, igreja de Deus. Não vale a pena, porque o resultado é perecer. Mas lá em Mateus 24:13, olha o que a palavra de Deus diz como prêmio, como consolo, como solução e como certeza. Lá na palavra de Deus 24:13. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Persevere, igreja do Senhor. Declara sobre tua vida. Abre tua boca para abençoar a tua vida e a vida do teu irmão. Não seja enganado. Então, você não será enganado quando você tem conhecimento da palavra de Deus, quando você tem comunhão com o Espírito de Deus. Vamos orar? Senhor, gratidão. Gratidão pela tua palavra que falou poderosamente comigo e fala com a tua igreja neste momento, Senhor. Gratidão porque tu és um Deus único, verdadeiro, um Deus presente, que se preocupa com nossas emoções, que se preocupa com os nossos caminhos e que nos dá uma direção certa. Senhor, nos rendemos a Ti. Abençoe todas essas pessoas, suas famílias, que Tu entres com salvação, com libertação, com paz, com prosperidade na vida dessas pessoas. É tudo que Te pedimos, com a certeza que o maior que está em nós do que o que está no mundo é que Tu responde essas orações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.